meio de nós, que Ele possa estar conosco o tempo todo, nos ensinando, nos dirigindo, nos abençoando. Visita cada uma de nós, visita cada lar aqui representado, que todas nós possam, que esse tempo possa ser um tempo de qualidade, um tempo produtivo, que possa aumentar um pouquinho mais nesse dia o nosso conhecimento da sua palavra, Senhor. Visita aquelas pessoas que têm o desejo, mas não conseguem entrar, que possa cair toda a barreira, todo o impedimento, tudo aquilo que impede elas de estar junto conosco, possa cair em nome de Jesus. Visita aquelas também que não têm esse desejo, que o seu Espírito possa gerar em cada coração um desejo de conhecimento da sua palavra, é o que eu te peço. Visita a nossa professora, continua dando paciência, sabedoria, Senhor. Continua, que o seu Espírito possa continuar falando com ela e falando através dela, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, em concordância com esta oração, nós iniciamos esta aula. Sim. Senhor, vem cuidar de nós, tirar toda a distração, tirar toda a perturbação, tudo que não provém de ti, Senhor, para que possamos estar integral aqui, Senhor, presente, integralmente presente, corpo, alma e espírito, Senhor. E para que tudo, no final, seja que o teu nome seja glorificado através de cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós fizemos o capítulo 1 e o capítulo 2, né? O que eu tenho achado mais maravilhoso mesmo é o capítulo 1 e 2 de Jó, porque essa parte mais comprida, né? Que é a segunda parte, dentro do esboço do livro, é uma parte, assim, que, pela própria forma como é escrita, a forma literária mesmo, vai entrar a parte que é poema, e conforme a gente for lendo, a gente vai ver, e a linguagem também, mesmo as mais atuais, ainda a gente percebe rima, tudo, né, mas é um pouquinho, vamos dizer assim, arcaica no final. Mas a mensagem é clara. E o que importa para nós, né, agora, nesse momento, né, que a gente entra nessa segunda parte, onde começa os diálogos ou os debates, né? Uns chamam de diálogos, outros chamam de debates, e vai do capítulo 3 até o capítulo 31, né? Ela vai ter uma importância, né? Porque toda palavra tem a sua importância, porque tem algo que o Senhor quis nos revelar, né? Então, a gente também vai precisar um pouco da paciência que Jó teve para a gente estar lendo, quem já leu muitas vezes, né? Vai ter que ler de novo, mas a história, a gente entendendo bem o capítulo 1 e o capítulo 2, e não perdendo essa visão panorâmica, que eu vou falar em todas as aulas, né? Entender o capítulo como um todo se torna mais fácil e mais agradável. Então, nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, né? Não vou dar, eu até pensei assim de fazer uma recordação, mas não vou fazer porque a hora já passou bastante. A única pessoa também que gostaria de estar comunicando que não vai poder participar da aula das que estão vindo é a Ângela, para a gente depois, a Ângela Souza. Nós vamos orar por ela depois, porque ela disse que chegou com muita dor e estava muito ruim mesmo, para ela não vir porque a coisa não estava boa. E aí depois a gente ora por ela, tá? Então, pastora Terezinha, você começa a ler o capítulo 3? Vai começar os ciclos de debate. Você lê do versículo 1 até o versículo 11. Tá. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem.
Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, e a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão. Não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, suave música não entre nela. Amaldiçoem naqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do céu, do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, que não veja as pestanas dos olhos da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Tá bom, até aí. Vou pedir para a Indianara voltar no versículo 1, para eu fazer o link, né? Aí começa assim o capítulo. Depois disto, abriu Jó a sua boca. Depois disto, o quê? Depois dele, né, começar a ter todas aquelas sequências, né, de maldição, né, do capítulo 1, quando ele perde a sua família e os seus bens, depois da reunião de Deus com os anjos e o Satanás fazer essa incitação. E foi a primeira reunião, capítulo 2 foi a segunda reunião, onde ele volta na outra reunião e pede para que se aprofunde, né, o sofrimento de Jó, para ver como Jó iria blasfemar contra Deus, e Deus permite que ele toque no corpo físico de Jó, começa toda uma sequência pior ainda de aflição, né? Se podemos dizer assim, né? Porque perder família, filhos, não sei o que é pior, né? Do que receber depois toda essa ferida na sua pele. E o que a gente vê no capítulo 2, no versículo 6, que Deus fala que Satanás o incitou e ele vai permitir, né? Mesmo sabendo que não tem causa para que ele padeça. Isso é muito importante, por isso que eu estou repetindo, né? Então, Deus vai permitir porque ele sabe quem Jó é. Então, ele conhece a história, como diz no Salmo 139, né? Para começo, meio e fim, para ele é a mesma coisa. Ele sabe de tudo, né? Então, ele tem essa ciência que mostra que Satanás tem força, mas ele não tem essa capacidade, né? Esse poder que Deus tem, né? Então, nesse capítulo 3, quando fala depois disso, é depois dessas coisas que eu acabei de lembrar aqui, que todo mundo sabe, porque no final do capítulo 2, aparecem os seus 3 amigos, que ficam uma semana ali observando, não abre a boca. Então, os debates aqui vão começar a partir do momento que Jó abriu a sua boca. E ele abriu, né, ele ficou lá, os amigos ficaram olhando, né, os 3 amigos, e não falaram nada. Mas aqui no capítulo 3 começa assim: Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E esses versículos, né, que nós vimos abaixo, ao 3, pereço o dia que nasci, ele vai amaldiçoando tudo que se relaciona com o dia do nascimento dele, a ponto de, pode ir para o 11, né, ele fazer essa declaração, né, porque eu não morri desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Então, ele, né, preferia até que não tivesse nascido,
que ou tivesse sido abortado, né? Então, todo o capítulo vai seguir esta lamentação dele, né? Em função da sua miséria. Então, não é uma lamentação vazia, né? Em cima de coisas concretas, né? Porque ele vai tá reagindo a um ataque em todas as suas áreas, né? Física, mental e espiritual, porque aí também a gente tem que ver a situação mental dele, além, né, da questão física. E a espiritual também, porque a gente não sabe qual é o entendimento, porque não fica claro, a gente sabe quem é Satanás, mas Jó sabia, né? Então, é outra questão, né? Então, ele tá fazendo esse lamento, né? Que é uma lamentação, mas em cima de coisas concretas, reais para ele, pelo que ele vê. Agora, lê do 12 até o 19. Por que me receberam os joelhos e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Como vocês e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre de seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Para ele, até o 19, né? Não há mais. Você já leu até o... Assim, eu queria voltar, né? Ali no 12, e aí a Indianara vai estar selecionando, ó. No 12 vai começar a sequência dos porquês, né? Ó, no mesmo versículo, porque me receberam, depois no final do versículo, porque os peitos para que me mamassem, no 13, porque já agora, não é para quê, é os porquês, né? Aí pode descer, até o 19, até o 19, vai continuar os porquês. E tudo em cima, né? Dessa questão que ele está amaldiçoando o dia que ele nasceu, porque nasceu, né? Se é para ser como está sendo agora, seria melhor que não tivesse existido. Como se, né? Seria melhor a mãe dele não ter ido até o final da gravidez, né? Mas isso é o que ele está pensando diante do sofrimento que ele está passando, né? E o inconformismo também, né? Hã? O inconformismo, por ele ser bom, fazer as coisas e tá passando por aquilo. Passando por isso, né? Porque ele também não está entendendo nada. No versículo 13, nos porquês, né? Ele falou assim, já que também que ele não nasceu morto e está aí, né? Porque agora, se ele tivesse nascido morto, agora, como diz aqui, jazeria, né? Já teria morrido, já estava repousando, dormiria, então haveria repouso para mim. Então, aqui nesse versículo 13, que é um versículo importante, né, dentro desse capítulo, é que ele está considerando a morte como um repouso. Só que eu não vou fazer maiores considerações, não, porque vai ter muitos lamentos depois parecidos, onde ele vai reforçar essa questão, e aí eu vou falar melhor dessa questão, né? Aqui a gente vê ele colocando, né? Se morresse antes, agora eu não estaria não passaria por isso, e então
né, a morte realmente seria um repouso para ele. Não é bem assim, né? Vai agora do 20 até o 26. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então, volta um pouquinho, Indianara, lá no 20, né? Continua os porquês. Cada versículo vai ter um porquê aí de novo, né? E as comparações, né? Porque se dá luz ao miserável, vidas ao amargurados, né? Então, coisas que é incompreensível, né? E que fala de sofrimento, né? Pessoas que esperam a morte, que cavam, né? Procuram a morte mais do que tesouro, né? Então, ele vai ficando nesse porquê. Porque se dá luz ao homem, se no final ele não entende nada, e a quem Deus encobriu, então ele vai caminhando por aí. Mas nesse finalzinho, né, porque termina aqui o capítulo 3, no versículo 26, esse sentimento que ele põe aqui no 25, aqui ele fala, porque aquilo que temia me sobreveio, né? Em algumas versões fala até aquilo que eu mais temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Então, esse versículo aqui, né, é porque é uma lição que a gente tira, né, em relação à questão do medo, né, porque é uma preocupação que a gente vê na Bíblia toda, é o Senhor falando da gente em relação ao medo, sempre Deus está falando, não temas, né, e muitas vezes a gente, o medo, né, ele é incapacitante, e quando chega num nível, né, ele se torna até mais que um temor, se torna uma fobia, né, e pode até te paralisar, né. Então, esse versículo aqui, porque aquilo que eu temia me sobreveio, quer dizer, ele sempre teve medo, né, de passar por uma situação de sofrimento, né, e tanto ele receou isso, né, mas fala assim, mas ele não ia imaginar nesse nível, né, mas quando fala ali no começo que ele sacrificava pelos filhos, né, de medo dos filhos fazer alguma coisa, né, então era nisso aí que ele queria, tipo assim, né, se precaver, né, de um sofrimento também, porque ele tinha medo, tá? Aí nós vamos para o capítulo 4. Aí, então, nós vemos, capítulo 3, ele abre a boca. Agora, no capítulo 4, começa a posição dos amigos. E o primeiro que vai falar, né, é o Elifaz, o temanita, ou seja, ele é de Temã, como nós vimos, né, as meninas fizeram as pesquisas e falaram na aula passada, né? Então, temanita se refere ao lugar onde ele nasceu, né, da sua naturalidade, e a gente viu que essa região aí de Temã pertencia à região que eles falam que é a região de Edom. Lembrando que, né, quem era Edom, que nós fizemos também a referência na aula passada. Vamos ler, agora deixa aí as Bíblias aberta e guardada no capítulo 4,
Eu quero que vocês abram a Bíblia em Jeremias 49:7. Jeremias 49, versículo 7. Você vai pôr ou deixa sem colocar aí, Yanara? A irmã Vanice está procurando, né, irmã Vanice? Achou? Então tá. Selma, eu não sei se achou ou se não achou. Sumiu. Ó, versículo 7, né? Quem está com a Bíblia física, né? A maioria das Bíblias, também antes desse versículo, tem um subtítulo, né? Profecia contra os Edomitas. E no versículo 7 fala assim, acerca de Edom, né? Jeremias está fazendo várias profecias contra os povos que foram contra Israel. Aí ele fala nesse versículo especificamente, acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos. Acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Então, a gente está falando de Elifaz, né? Que é o temanita. Então, vê aqui que ele fala, ó, acaso não há mais sabedoria em Temã? Então, aqui confirmando, né, que Temã é uma região dentro de Edom, e aqui, por que eu estou colocando? Pereceu o conselho dos entendidos, corrompeu-se a sua sabedoria. Esse local era considerado um celeiro de sábios, né? Então, vamos lembrar, né, da biografia de Jó, né, que ele era temente a Deus, era íntegro e tal, no versículo 1. E no versículo 3 fala que ele era o mais rico da região, né, dessa região toda aí. E, então, seus amigos eram no mesmo nível, mas também sábios, de uma região, na época, considerada uma região que era celeiro de sábios. Então, esse versículo estou lendo aqui, só para a gente entender aqui, quando ele começa a fazer os argumentos, né? Vamos dizer assim, não era qualquer um que estava lá falando, eram pessoas que, né, que tinham, assim, vamos dizer, já uma filosofia, já tinha, assim, um posicionamento em relação à vida, né? No caso aqui, né, quando ele fala corrompeu-se a sua sabedoria, é a prova de que em Temã era o lugar de sábios. E os argumentos que ele vai levantar aí, né, vai explicar, assim, o raciocínio dele, né, o raciocínio lógico, tentando explicar o sofrimento, mas indo de acordo com aquilo que nós falamos na aula passada. Ele vai estar utilizando o seu raciocínio no sentido de que aquilo que o homem faz, né, que ele planta, ele colhe. É errado? Não. Só que isso não se aplica para Jó, tá? Inclusive, né, quando a gente fala isso, né, seria uma regra, né? Todas as regras também têm exceção. Em Gálatas, no capítulo 6, nos versículos 7 e 8, né, a gente tem isso até como princípio que Paulo, né, coloca, né, que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Então, se vocês quiserem até depois colocar para ler depois, para a gente não precisar estar abrindo lá, mas só para dizer assim, que é certo o raciocínio, mas só que não se aplica no caso de Jó, tá? Qual é o capítulo, Silvana? Gálatas 6, os Seis versículos 7 e 8, tá? e 8. Tá bom. E a gente sabe, né, se a gente for ver desde
de Gênesis, né? De Gênesis. É Gênesis, viu, gente? Primeiro livro da Bíblia, né? Que tem a lei da semeadura mesmo, né? Aqui, ela até já deixou, ela abriu, né? Não erreis, e Deus não se escarnece, não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. E esse versículo 8 é porque no versículo, no Antigo Testamento, que é o livro onde estamos estudando, a atuação do Espírito Santo não era a mesma do que no Novo Testamento, total diferente, né? Então, esse versículo 8 é para mostrar isso, né? Que quem já está vivendo nessa dispensação do Espírito, né, já tem uma perspectiva diferente, coisa que Jó não poderia ter naquele momento, a não ser que Deus derramasse sobre ele o Espírito Santo, como ele fazia em algumas pessoas no Antigo Testamento, mas com uma finalidade, um propósito bem definido. Voltamos para lá, para o Jó. Vamos ler o capítulo 4, então, do versículo 1 até o versículo 9. Tá. Então respondeu Elifaz, o tenamita, e disse: se intentamos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tem fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? Onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Com o hábito de Deus perecem. Com o hálito de Deus perecem. Com o sopro da sua ira se consomem. Até aí, tá? Uhum. Então, é como aquilo que nós falamos, né? Ele vai começar a defender a sua tese. No começo, ele começa até, né, fazendo algum elogio, mas já falando que ele está se enfadando, né? Jó está enfadando. E aí ele vai mostrar o seu raciocínio, né? Começa a desenvolver. E desde o 6, a gente já começa a ver ele, né? Querendo trazer sobre Jó a acusação, né? Não é o teu temor de Deus a tua confiança? A tua esperança e a integridade dos teus caminhos? Agora, no 7, ele já vai fundo, né? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu, né? Então, se a pessoa não, vamos dizer assim, não fez nada, ela é inocente, ela é uma pessoa justa, então ela não vai ter sofrimento, né? Os sinceros não vão ser destruídos. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é esta lógica, né? É uma lógica errada, né? De causa e efeito. Só vou falar mais uma coisinha, já te passo, Indiana, para você falar, né? Então, a gente vê no 7, 8 e no 9, ó, no 8, exatamente o que a gente falou do Gálatas 6 aqui, né? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Ou seja, aquilo que nós lemos lá, né? Que o homem
semeia é aquilo que ele colhe. E com o hálito de Deus, perece e com o sopro da sua ira se consome. Então, quer dizer, Deus não está castigando, pesando a mão sem causa, porque tem causa. Então, aí ele já começa a instigar também, né? Pode falar, Indianara. É que a Ângela não está aqui, eu lembrei dela, quando a gente viu o vídeo lá na primeira aula a respeito de Jó, sobre o tribunal e etc. Qual é o inocente que não perece? Tantas pessoas são acusadas sendo inocentes e acabam sendo condenadas por esse motivo. Então, é uma coisa que acontece. Acontece. Aqui nós não temos pena de morte, né? E até uma das coisas, porque a gente não, como cristão, não apoiamos a pena de morte perante os tribunais humanos, é por isso. Porque tem um caso bem emblemático no direito, que ficou muito famoso, em que uma pessoa ela foi acusada de matar outra pessoa. Depois de anos que estava na cadeia, tipo, quase 20 anos, descobriram que a pessoa supostamente morta estava viva. Eu vou lembrar o nome desse caso para passar para vocês, mas é um caso bem emblemático do direito mesmo. Eu acho que aqui no Brasil. Você teria vários outros também para estar ilustrando, né? De uns que... Esse foi um dos principais mesmo. Principais, né? Mas, assim, que chegaram até ali, né? E, inclusive, porque a questão de levantar falsos testemunhos também. A Bíblia fala muito sobre falsos testemunhos, né? Sim. Então, a gente sabe que nessa questão de tribunal humano, tem até o tribunal do crime. Ó, gente, eu dou risada, porque tem coisas que a gente fica indignado e não sabe nem o que falar, nem como que reagir, nem como sentir, né? E também, assim, de testemunhos, né? E testemunho mesmo. E coisas que as pessoas não saem falando por aí, né? A minha sobrinha estava me contando desse de tribunal do crime, né? Parece que esse povo do crime, eles fazem o seu tribunal e às vezes eles são mais justos até do que o povo que não que está fora. Quando eles falam de família, eles têm eu vou brincar, mas vamos falar sério, né? Eles têm uma ética. E então tem uns testemunhos assim muito sérios, mas eu não vou falar não para a gente não desviar muito, né? Porque tem muita coisa, senão a gente vai sair muito dando exemplo. Mas esse exemplo aí que você deu, como você disse, é um dos mais conhecidos, depois você pode passar para a gente estar também tomando contato, né? Então, agora lê do 10 até o 21. Tá. O rugido do leão, a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão velho, porque não tem presa. Os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conheci sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura, quanto menos aqueles que habitam em casas de lobo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde, são despedaçados
eternamente perecem sem que disso se façam caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Acabou o 4. Tá. É que eu tô vendo aqui outra coisa. Tá. Aqui, né, ele continua, né, fazendo o seu raciocínio, né, ou ele faz, e é interessante no versículo 13, aí, dessa parte que você leu, que ele fala, põe um pouquinho aí o versículo 13, que ele começa a fazer, assim, conjecturas antes, né? Aí depois ele vem com essa parte aqui no versículo 13, ó, entre pensamentos vindos, né? Estava falando bastante coisa, né? Tipo argumentações. Entre pensamentos vindo de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevieram-me o espanto e o tremor e todos os meus ossos estremeceram. Um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça. Então, ele teve uma visão de noite que deixou ele atemorizado. Ele quem? O ele faz, ele que está falando aí, né? Não vamos esquecer isso. Aí, depois disso, essa visão veio de Deus? Ninguém sabe. Veio da cabeça dele, né? Que ele estava preocupado, né? Aí ele vai continuar o raciocínio dele, né? E por que eu estou falando assim? Ele continua falando coisas, aí mistura, mas é ele que está falando ainda, né? Que veio esse espírito, né? Aí no versículo 17, eu vejo 17, que é depois que ele fala que esse vulto passou, na questão dessa visão, né? Ó, seria porventura o homem mais justo do que Deus? É uma pergunta que ele faz, né? E que é uma coisa certa. O homem é mais justo que Deus. Seria, porventura, o homem mais puro do que seu Criador? E isso aqui, né, vamos dizer assim, nas entrelinhas, ele já está acusando Jó de ser injusto, né? Entendeu? Porque, assim, se não existe maldição sem causa, não existe sofrimento se não tiver feito alguma coisa, então, né, o homem vai ser mais justo que Deus, então, você aí, né, já tem alguma coisa aí que você fez que tá pegando, né? Então, é bem assim, né? Ele vai dando a sua opinião até o final, mas a gente vê que tudo é parcial, né? Ele continua falando até depois dessas visões como se ele mesmo, né, tivesse tido uma confirmação do próprio Deus, mas não é isso que acontece. Pode falar, Indiana. Eu ia fazer uma colocação, né? A gente tinha falado como Jó, ele entra numa depressão profunda logo após os acontecimentos, tanto que ele deseja a morte. Uma das coisas, né, que é combatida na depressão é justamente a falta de apoio. No caso, o amigo dele acusou ele por estar vivendo essa situação ao invés de atender e de dar o apoio. Dá até para ver que ele tem Deus meio que deu uma visão espiritual para ele, só que ele não tinha sabedoria para interpretar e viu de uma outra forma que não era a realidade, entendeu? No capítulo 6, Indianara, quando Jó começa a se defender, nós vamos chegar no capítulo 6, né? Estamos no 4. Aí isso que você está falando vai ser até expresso nas próprias palavras de Jó. Porque muitas vezes os próprios cristãos julgam outros cristãos que estão passando por depressão. E falam, não, você não tem Deus, você não sei o quê. E é uma falta de sabedoria tremenda. A conclusão que a gente tira o capítulo 5, que a gente vai continuar, ele vai nessa mesma linha. Porque, né, começa aqui o ciclo de debate, então aqui, ó, tudo isso, mas o capítulo 5 vai falando a mesma coisa, né?
ele continua fazendo as falsas acusações, as falsas suposições, e não está tendo alívio nenhum. Falta empatia, falta um monte de coisa, né? Mas aí a gente vai ver o capítulo 5 para ver que esta fala sua, Indiana, está totalmente no capítulo 6 de Jó depois, na resposta dele, tá? Com relação ao que eu falei daquele caso que os inocentes foram acusados, é o caso dos irmãos Naves. Uhum. Se vocês quiserem ver depois. Depois você põe lá, que aí a gente pode ver, tá? Então é isso, né? A gente termina o capítulo 4 e vamos para o capítulo 5, porque vai continuar sendo esse raciocínio é o mesmo, tá? E a única coisa aqui que agora ele vai um pouquinho além no capítulo 5, que ele vai começar a dar o conselho mesmo. Aqui fica mais assim, vago. Mas no capítulo 5 ele já vai, ou ele vai dar conselho mesmo para que Jó tome uma atitude em relação a isso. Pode ler, então, pastora Terezinha, do 1 até o 5. Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Espera só um pouquinho, já quero comentar esse daí, ó. Ele aqui, né? Aqui ele já está indo mais profundo, né? Agora ele já está falando para Jó, assim, tipo, colocando Jó na parede mesmo. Alguém que te responda? Para qual dos santos te virarás? Está falando para ele assim, né? Você era íntegro, fazia coisas boas, né? Tinha até um relacionamento com Deus, era reconhecido. E agora? Porque se tivesse relacionamento com Deus, tivesse certinho, você não estaria sofrendo. E agora? Você vai para onde? Pode continuar lendo até o versículo 8. Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém, logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, não havendo quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, e até dentre os espinhos a tira, e o salteador traga a sua fazenda. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Porém, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, tantas maravilhas que se não podem contar. Tá? Então, né, ele fala assim, agora você vai para onde? No 8, ele responde, ó, porém, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Então, nos versículos anteriores, ele fala assim, eu, né, já vi um homem ruim, né? Tudo que aconteceu com esse homem ruim é a mesma coisa que aconteceu com Jó, né? A sua messe foi devorada, né? Seus filhos também pereceram, né? Então, só veio tribulação desse homem, e é o homem ruim, né? Então, ele fala assim, então, onde no versículo 1 e no 8 completa o raciocínio, né? Onde você vai buscar agora ajuda? Aí no 8 fala, porém, eu buscaria e a ele entregaria a minha causa, né? Agora... Ô, Sil. Oi? Deixa eu ler, vou ler o versículo 1 aqui na King James. Eu devia ter já visto antes, né? Não, mas tá bom, mas tá lendo, pode ler nessa sua mesmo que tá bom, que é a mesma quase da King James.
Lê? Então Não, deixa. lê. Não, lê essa daí que você vai ler. Vai ler, pode ler. É só o primeiro que fala, né? Para ver o desespero. Ó, grita para saber se alguém te responde. A qual dos anjos procurarás? Né? Era uma Qual dos anjos, né? exortação. É. Nessa versão que você leu, que nós também acompanhamos, fala a qual Qual dos dos santos, santos né? te virarás? Anjos, santos, porque ele vai falar dos anjos, né? Até quando a gente também faz os estudos aí, né? Ele fala alguma coisa dos anjos, mas ele também, assim, ele faz parte do, vamos dizer assim, né? Do rancho dos sábios lá de Temã. Mas tem um monte de coisa que ele fala que, vamos dizer, conclusões dele, que a gente, hoje, com mais conhecimento e da Bíblia como um todo também, a gente já sabe que não tem nada a ver, né? Então, o mais importante, assim, a gente fechando, né? Você pegar o 1 e o 8, você vê que tem uma pergunta e tem uma resposta dentro dessa argumentação, né? Acho que isso ficou bem entendido. Lê do 9 ao 16, para a gente ver ele. Agora, tipo, ele querendo defender a Deus, né? Aqui, ó, no 9 ele já começa. A gente já leu o 9. Vai ler o 9 de Não, novo? porque ele vai começar a fazer tipo uma defesa de Deus, né? Deus faz grande coisa, inescrutável, maravilha sem número. Pode ler até o 16. Então tá. Ele faz coisas tão grandiosas que se não pode esquadrinhar. Tantas maravilhas que se não podem contar. Ele dá chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos, para pôr aos abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Para um pouquinho aí no 13, né? Você vê, a partir do 9 ele fala no 8, né? Eu buscaria a Deus. Né? Por causa que tudo isso aí, né? Às vezes, quando você está lendo, você até se perde, mas aí ele começa falando, porque Deus, né, faz isso, Deus né, vê até o profundo, o escondido, e vai falando, né? As coisas de Deus, né? Aí, para ainda estar dando, como é que fala? Para ter base a sua argumentação, no 13, ele fala assim, ó, ele apanha os sábios, não é errado, que ele está falando que Deus faz isso. Ele fala assim, ó, ele que ele está falando é em relação a Deus também, continuando. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e os conselhos dos perversos se precipitam. E aí dando argumento para a sua tese, né? Então, que Deus realmente ele não vai livrar o perverso, né? Porque Deus é Deus. Continua até o 16, né? Eles de dia encontram as trevas e ao meio-dia andam apalpadelas como de noite. Para só um pouquinho, ó, você vê, ele estava falando de Deus, aqui já está falando dos homens, dos perversos. Continua. Porém, ao necessitado, livra da espada, da boca deles e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Até aí mesmo, né? Então, 16. Então aqui, basicamente, aqui eu destaco mesmo o 13, né? Que fala que Deus apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos se precipita. Porque eu acho que aí, nesse versículo, ele está mesmo embasando a sua tese. E lê agora o finalzinho, do 17 ao 27, para a gente encerrar. Tá.
Aí vem coisas diferentes aí também. Uhum. Fortes, boas, mas é tudo, não é 100% o que ele está falando, né? Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará. Na 7ª, o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte. Na guerra, da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo serão pacíficos contigo. E saberás que a tua tenda está em paz. Visitarás a tua habitação e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. No final, ele está dando conselho, né? Mas, nesses versículos, no 17, vai lá no 18, ele vai começar a falar, né? Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Isso a gente sabe que é uma coisa correta que ele está falando, né? Não despreze, pois, a correção do Todo-Poderoso. Então, ele está dizendo que Deus está corrigindo Jó através do sofrimento, né? E que Jó tem que se sentir feliz por isso, né? E Jó, ele está assim, ele está lamentando pelo estado dele atual, né? Tanto a questão física, como a mental, como a espiritual. Está tudo ruim. E realmente a gente sabe que tem bênçãos para quem Deus corrige e a pessoa muda a sua conduta, quando ela verdadeiramente se vê diante de Deus e se vê diante do erro que ela está cometendo. Porque a gente está falando desde o começo que felizmente Deus sabia que para Jó não estava cabendo isso que o Elifaz estava falando. Mesmo que esse argumento fosse correto, mas não estava se aplicando, né? Nem sempre, né? Haveria assim, né? Essa coisa da causa e efeito, né? Haveria recompensa pelo bem, né? Quando a pessoa fizesse o bem, vai ser recompensado, né? Tudo está na mão de Deus, e Deus que sabe de tudo e por quê, né? Os porquê estão falados ali, né? Nem sempre também bom comportamento resulta em prosperidade, que nem ele está falando ali, né? Que tudo isso seria a decorrência do homem que aceita a repreensão. E no final, né, no versículo 27, ele vai falar, né? Estou te falando tudo isso, né? É melhor você ouvir, meditar para o teu bem. Então, ele é bem incisivo no final, né? Então, eu queria fazer o capítulo 6, mas não vai dar. Vamos ler um pouquinho? Vamos ler o capítulo 6? Vamos ler direto. Eu ia dar essa ideia aí para você. Valeu o capítulo 6. Lê todo o capítulo, vamos ler tudo. Depois eu falo o que eu não é muito comprido, né? Não. Pode ler? Só tem 30, né? 30? Isso não é nada. Tem 30 versículos, sim. Então. Não fala. Pode ler. Porque agora Jó vai responder. Tudo isso foi a tese do
do Elifaz. Agora, Jó vai Então responder tá. para ele, vai. Então Jó respondeu e disse: Ó, se a minha mágoa retamente se passasse, e a minha miséria juntamente... Passasse não ter, se pesasse. Ah, é? Acho que eu vou ter que trocar de óculos. Ai. Ó, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras se me afogam. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida facienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e me acabasse. Isto ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Para um pouquinho aí, Tê, porque vai ficar muita coisa mesmo. Deixa Vai. do 1 até o 10 aí, né? Ele começa fazendo o quê? Você vê que a gente fala que a linguagem é poética, né? Vai fazer a queixa, mas começa com ó. É a forma de escrever, né? No versículo... É no 2, né? Que ele começa assim. Põe se eu fosse pesar, né? Se eu fosse pesar aqui a minha mágoa, né? Então, a minha miséria, quer dizer, a mágoa, a miséria, tudo que ele está falando são todas as coisas concretas, né? Então, ele fala, né? Se fosse pesar, seria mais pesada até do que as palavras dele. A palavra dele nem não é tão pesada quanto que ele está passando na carne dele. Então, é só ele que sabe, né? Então, também, né, no final, em relação às lições, a gente tira muita lição em relação a isso no nosso dia, na nossa prática cristã, né? Porque, vai lá no 10, né? Porque ele fala assim no 10, né? Isto ainda seria minha consolação, me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. E aqui a coisa boa que a gente já tira aí, porque ele fala exatamente o que ele está sentindo, ele se rasga diante de Deus, né? Então, é bem isso. Agora, lê do 11 até do 10, né? Do Até 11, o né? 30. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? E é porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Ou não está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Olha esse 14, ó. Tá vendo? Ainda. Queria falar para Indianara, esse 14 aí, ó. Vou repetir. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada
e neles se esconde a neve, que no tempo do calor se derretem e desaparecem do seu lugar. Perdem-se as caravanas procurando água, vão ao deserto e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá esperam por eles. Foram envergonhados por terem confiado. Então, chegando ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles. Vistes o terror e temestes. Disse-vos eu, dai-me ou oferecei-me presentes de vossos bens, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime-me das mãos dos tiranos. Ensinai-me e eu me calarei. Fazei-me entender em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição. Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento? Mas antes lançais sortes sobre o órfão e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois não haja iniquidade, tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Ponto final. Acabou, né? Então, Acabou. né? Tudo isso daí dá para a gente resumir, não precisa muita coisa para falar, não, né? Vê o versículo 6, que ele já fala assim: olha, as suas palavras para mim são como comida sem tempero, né? Comerciar sem sal que é insípido, haverá gosto na clara do ovo. A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Então, está comparando as palavras lá do Elifaz como, né, que não tem sentido, porque ele não está encontrando razão para aquilo que ele está sofrendo. E aí o 14, que ele fala assim: antes de você ficar me acusando, você deveria se colocar no meu lugar, que é já aquilo que a Indianara também já colocou. Então, eu coloco a questão da empatia, né? E ele continua falando, né, do sofrimento dele, e até nesse final do 14, ainda no 14, né? Ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso, ele pode estar, vamos dizer assim, Jó não diz que ele não errou, porque todo homem erra e ele mostra que ele tem essa consciência, né? Mas o amigo aqui deveria ficar quieto, né, nesse momento, porque ele está falando de uma coisa que está gritante, né? E é bem essa questão mesmo. Lê agora o 7, do 1 ao 2. Deixa eu ver quantos versículos tem. Tem bastante também, né? Tem 21. Não, deixa o 7 para a próxima aula por causa da hora, tá? Então, assim, o mais importante, o 7 é o que nós vamos ver, vocês podem até estar lendo em casa, porque Jó vai continuar se justificando, né? Ele vai se justificar. E o que é importante, que a gente vai ver também, assim, fechando o 7, porque o 6 e o 7 é a resposta do Jó para o amigo dele, que começa lá no 4 e no 5. E no 7, que vai ser melhor, que vai ficar bem claro, a gente vai ler, vocês podem ler depois e a gente pode pegar na semana que vem também, como que Jó fala mesmo com clareza diante de Deus, né? E isso coloca
o amigo também para refletir, né? Porque no começo eles ficaram quietos, só olhando sem palavras, né? E depois eles, quando começa, já começa dessa forma. E aqui também, nos Lamentações, ele coloca também, né, que seria, ele reforça de novo o Jó, reforça aí quando ele começa a querer se defender, que era melhor ele estar morto, né? Porque ele acha que morte seria repouso, mas nós temos essa compreensão aqui, que a morte física não é o fim das coisas. Porque existe uma morte pior que a morte física. Que a gente lê, né, em todo o Novo Testamento, e Apocalipse deixa bem claro, onde o fogo vai arder continuamente. Então, pior que a morte física é a morte espiritual, né? Então, às vezes, a pessoa... Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria, né, quando vai falar com as pessoas, porque, às vezes, diante... Olha, gente, eu vou falar comigo mesmo, já aconteceu uma vez, eu senti uma dor tão grande, que eu falei, ai, preferia morrer. Porque chega, às vezes, eu acho que era a minha dor, né? Talvez para outra pessoa, assim, né? Porque é tantas vezes, tantas coisas, né, que a gente estava até falando, se cada um vai falar da sua dor, a dor da pessoa, né? Sempre a pessoa acha que a dor dela é maior, né, Iraci? Ontem mesmo falamos sobre isso. Então, porque a pessoa começa a falar e a gente também quer falar, porque para cada um, se eu fosse deixar falar de uma dor, e às vezes até expressar uma coisa, conseguir até falar isso, né? Como uma louca a gente fala às vezes porque a gente não tem mesmo conhecimento de Deus. Quando a gente começa a crescer e conhecer a Deus, ou ter relacionamento com Deus, a gente não fala mais isso, né? Mas é bem, né, nesse sentido, né? Que a morte física também não é uma lição que a gente tem que tirar, né? E que não vai cessar um sofrimento. E que não é uma coisa assim mecânica, né? É muito mais profunda do que pode se com palavras querer explicar, né? Por isso que Deus nem tenta ele mesmo dar uma explicação para o sofrimento, para os amigos no final, né? Só vai mostrar que ele sabe, que ele é soberano e que ele pode mudar a situação no momento que ele quer. Quer falar, Iraci? E aí a gente vai encerrar. Não, eu só vou falar da dor. Quando você passou aquele vídeo do saião, né, do pastor, a semana passada, né? Aí é que eu senti, que eu fui perceber que a minha dor não foi tão grande. Igual muitas vezes eu comentei, né? Só eu sei a dor que eu já passei. Eu senti dor de alma, mas olha, se o passar a dor que esse pastor está passando, não é fácil. Não é fácil, né? Não por é isso fácil. que eu quis pôr aquele, né, E ele recebe, gente, esse pastor Saião, convite as pessoas, está falando de empatia aqui, tá, Indiana? As pessoas não conseguem entender que ele não está tendo condições físicas, imagina as outras, para ir dar estudo, para ensinar, todo mundo quer que ele esteja em 1000 lugares, sendo que ele é um homem que está passando por uma doença terrível agora. Ele está com a UTI, né? Está no UTI em casa, né? Ele já, que nem ele fala que ele tem dor direto, são 24 horas de dor. E mesmo Então, não assim, é todo fácil. dia, ele dá ensinos pela internet, todo Ele dia. ainda dá? Eu achei que Dá, não. todo Ai, dia. Tem o canal dele lá, todo dia ele dá. Só que ele não pode ficar indo atender os convites de fora. Vamos, gente, encerrar por causa do horário, tá? Mas eu acho que a gente, de modo geral, todo mundo entendeu aqui, a gente passa, a gente fala na dor, como a dor mexe com a gente, e que cada um tem a sua dor. Todo mundo sabe o que é sentir dor, que não é bom, né? Seja que dor que Mesmo for, né? sendo cristão, É, ele desejou a morte uma hora por conta da depressão. A gente tem que tomar cuidado com isso. é muita coisa, né? É. E leva para muitas coisas, né? Então, vamos agradecer. Ah, tirar foto, né? Já tirou?
Já. Ai, deixa eu ver se eu consigo tirar uma aqui, né? Acho que consegui. Então, agradeço, né? E faço uma oração bem simples para a gente encerrar. Senhor, nós te damos graça pela nossa vida, porque reconhecemos, Senhor, que o Senhor está no controle, que o Senhor é soberano, porque o Senhor é bom. E a sua bondade e a sua misericórdia tem nos alcançado todos os dias, Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Que o Senhor ajude-nos, através do teu Espírito, a permanecermos firmes e inabaláveis até aquele dia. E te damos glória. Em nome de Jesus, amém. A paz. Até a semana que vem. Até.